Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Estamos aqui na segunda parte da 4ª Conferência Lyon Internacional no Brasil, onde nós estamos tendo a oportunidade de ter um diálogo muito frutífero com médicos pesquisadores aqui do Brasil e do exterior. E temos o tema desse ano, os caminhos da ciência e da reabilitação. Pensando na reabilitação, nós recebemos agora a doutora Bia para os íntimos, mas é doutora Maria Aparecida Onucchi. Por favor, venham ao palco. Doutora Maria Aparecida Onucchi Haddad, oftalmologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, diretora e participante do Lar Amara, do Serviço de Reabilitação Visual da Luci Montoro Humaitá e da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. E gostaria de registrar que é a pessoa que faz toda essa ponte para usarmos esse espaço aqui no teatro. Muito obrigada, que abre essas portas para nós, para fazermos mais uma conferência. A primeira conferência foi aqui, inaugurou aqui, a 4ª conferência, estamos retornando para esse espaço. Obrigada, doutora. Boa palestra, receba nosso carinho. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de dizer que é uma honra, né, em nome do professor Remo Suzana Júnior, que é o professor titular do Departamento de Oftalmologia da FMUSP, que é uma grande honra receber esse evento, essa conferência aqui no nosso departamento, né? O departamento está, né, com as portas abertas, para receber todas as ações, né, em prol da Lyon, né, e em prol da pessoa com deficiência visual, né? Então é mais, sim, é uma alegria e é uma grande honra, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, de reabilitação. Gostaria também de parabenizar o Mário, né, Mário César Vilhena, que sempre batalhou, né, pela implantação, né, de ações, pelo desenvolvimento e de ações, né, em prol do acesso das pessoas com deficiência visual, né, aos seus direitos, né? Então, isso é muito importante. Uma pessoa que ela é uma pessoa tão importante, uma pessoa tão proativa, que desenvolve ações necessárias, né, e sempre ajuda o próximo. E a Valéria, né, que faz toda essa articulação, né, e gostaria de parabenizar o Pedro também, né, pela articulação de tudo, como é difícil, né, e vocês estão chegando lá, né, com política pública. Eu acho que realmente é o caminho da mudança, tá? Então, parabéns, e gostaria também de agradecer aqui no departamento a Lígia Penha, a Sandra, que é a coordenadora, né, do departamento, e o Jefferson pelo apoio que nos tem dado hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre baixa visão e funcionalidade, tá? Aqui é uma foto, né? Tá tudo pequenininho, tá em inglês, mas o que é importante? Isso, na verdade, seria um fluxo da pessoa quando ela tem o rebaixamento visual e é feito o diagnóstico de Lyon. Qual o caminho que ela deve seguir? Então, a gente vê aqui, tá? Que desde o diagnóstico da neuropatia óptica hereditária de Leber, né? Aqui tem um desenho de orientação à família, quais são as indicações de tratamento, de pesquisa na área de terapias que podem, né, chegar a qualquer momento, mas principalmente quando a gente tem uma perda visual já estabelecida e que então por mais de um ano a pessoa tem e não tem uma reversão, pode não haver uma reversão que seja uma reversão suficiente para que ela tenha a funcionalidade necessária para a realização de suas atividades diárias, né? O que é colocado aqui? Reabilitação visual, né? Então, todo esse movimento, todo esse fluxo, né, desde o diagnóstico até as possibilidades de tratamento,
as políticas públicas, a chegada de novas terapias, é extremamente importante estarmos antenados, saber exatamente a realidade, o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, não podemos de deixar, né, de participar e de ser, né, de participar de um processo de reabilitação visual. Porque muitas vezes, dependendo da perda da funcionalidade da pessoa, é a reabilitação visual que vai ajudar, né, a pessoa a novamente ter a sua autonomia, a sua independência. Tá? Eu costumo dizer que nem toda pessoa com deficiência visual necessita de um suporte de alta complexidade em reabilitação. Tá? Muitas vezes, algumas orientações muito simples no dia a dia, como melhor iluminação, maior contraste, muitas vezes já são suficientes para o melhor desempenho no dia a dia. Mas nós sabemos também que há casos mais graves, de perda visual mais profunda e que necessita da reabilitação visual. Bom, a Lyon, né, vocês sabem melhor do que eu, que é uma doença que leva à lesão das células ganglionares da retina, como o doutor Felipe Chicani comentou. Então, aqui tem um desenho, tá? São duas gravuras, tá? Dois desenhos mostrando as diversas camadas da retina. Quando a gente fala células ganglionares, né? Células ganglionares são os componentes de uma das camadas da nossa retina. Lembrar que a retina é a camada que recebe toda a informação visual. Então, a luz bate num objeto. Essa luz refletida pelo objeto entra nos nossos olhos, atravessa a córnea, a pupila, o cristalino, o vítreo e vai parar na retina, na camada mais profunda da retina, onde estão os fotorreceptores. Tá? Os fotorreceptores fazem a modificação dessa energia luminosa, tá? E vai transformando em energia elétrica. E essa energia elétrica que é conduzida pelas diversas camadas e vai em direção ao nosso nervo, tá? E o nervo é que leva essa informação às áreas cerebrais responsáveis pela visão. Então, o olho é, na verdade, um órgão de captação da informação, né? E na neuropatia óptica de Leber, nós temos o quê? Uma alteração desse órgão de captação, tá? Então, aqui a gente vê que a luz vai nos fotorreceptores, depois atravessa várias camadas da retina até chegar na camada de células ganglionares da retina. E as fibras das células ganglionares vão em direção ao nervo para que essa informação seja conduzida à área cerebral responsável pela visão. Aqui temos duas figuras também para vocês. A figura do lado esquerdo tem a representação do fundo de olho, né, normal, mostrando um nervo com a coloração rosa amarelado, que é o que a gente espera, a retina com uma coloração normal, os vasos normais, né? E à direita de vocês nós temos uma foto do exame que é a tomografia de coerência óptica. A tomografia de coerência óptica pega o olho em corte e consegue mostrar a camada de fibras nervosas, que é a camada acometida pelo Lyon, tá? E por isso que o Dr. Chicani disse, né, que o controle pelo OCT deve ser feito, porque o OCT ele mostra para a gente como que está a camada e se ela foi mais afetada ou não, tá? E aí, aqui nesse outro slide, nós temos à direita, né, o caminho do nervo óptico. Então, as fibras que saem das células ganglionares formam o nervo óptico. Nós temos um nervo para cada olho, né, e essas informações, elas têm um cruzamento, tem fibras
laterais e tem fibras mediais, né, mais internas de cada nervo. Essas fibras mais internas de cada nervo cruzam, né, elas trocam informação entre elas, numa área chamada quiasma óptico, e depois a gente tem as informações que vão para a área cerebral. Né? Então, isso é importante porque muitas vezes a gente pode falar o campo visual direito, o campo visual esquerdo, o campo visual superior, inferior, né, que pode estar acometido, mas na Lyon nós temos principalmente o acometimento da área central da retina. Tá? Então a gente vai ter, na verdade, uma dificuldade bem na área central. E por que a dificuldade é tão grande se eu não tenho tanto acometimento na área periférica? É porque a área central da retina nós temos células de alta resolução, e por isso que a acuidade visual, né, a medida da visão, da resolução visual cai, e aí fica difícil reconhecer faces, fica difícil fazer leitura, né, na maior parte das vezes a gente tem que ficar mais perto para ter uma resolução maior, tá? E isso é importante também, por quê? Porque na maior parte das vezes a gente não vê grandes dificuldades de orientação espacial. Né? A pessoa tem orientação espacial, o que ela não tem muitas vezes é a resolução central, né? A área retiniana central, ela é mais acometida. Aqui nesse slide nós temos uma foto, tá? De uma praça, né? Perto da Escalinata, lá em Roma, tá? Uma coincidência, né? Tá? E aí é uma foto que seria uma foto de uma pessoa que não poderia ter nenhum problema visual. Então, quando eu penso nessa foto, que tem um colorido, tem uma resolução, né, um bom contraste, mas eu posso pensar que a alteração em fibras nervosas pode diminuir muito a resolução visual. Então, aqui eu tenho o quê? Uma diminuição do contraste, uma diminuição difusa da resolução, né? E isso pode acontecer no Lyon. Tá? Eu tenho uma diminuição da sensibilidade ao contraste. Então, fica muito difícil, por exemplo, eu fazer a leitura de letras muito claras sobre um papel branco. Eu preciso de letras mais escuras sobre um papel branco. É muito difícil eu reconhecer, algumas vezes, profundidade quando o chão muda de cor. Eu não sei se está mais alto, se está mais baixo, se está no mesmo nível. Reconhecer buracos na rua, na calçada, diferença de guias, descer uma escada. Então, altera a visão de profundidade. E nós devemos lembrar que a maior parte das atividades do nosso dia a dia são atividades em baixo contraste. Tá? Então, às vezes, né, a gente vai no oftalmologista, né? Então, e aí a gente vai assim, puxa, mas a acuidade visual está ótima. Puxa, mas eu não consigo fazer as coisas que eu conseguia fazer. Por quê? Porque a sensibilidade, a função visual de sensibilidade ao contraste pode estar acometida. E essa sensibilidade ao contraste vai estar mais reduzida se eu tiver uma catarata que está começando, tá? Se eu tiver uma alteração de córnea, se eu tiver um olho mais seco, diminuindo a transparência da córnea. Então, isso vai se sobrepor já à dificuldade da lesão de fibras nervosas, tá bom? E o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou trabalhar com o controle da iluminação. Eu vou usar mais iluminação direcionada, posso usar filtros. Por quê? Porque quando eu tenho uma sensibilidade ao contraste por alteração de meios ópticos, ou seja, uma catarata que está começando, uma alteração de córnea, né, a sensação que eu tenho da luz do ambiente é de que essa luz é muito mais forte para mim. Né? Então, eu posso usar filtros, lentes filtrantes, né? Que podem ser coloridas, muito coloridas ou menos coloridas, né, com uma coloração menor, mas que vão absorver parte da luz, né, de uma forma seletiva, dando uma melhor resolução visual, tá? E a outra coisa que eu tenho que fazer é aumentar o contraste de tudo. Em casa, eu vou usar a louça contrastando com a toalha, tá? Eu vou usar
copos contrastando com a toalha, vai ficar mais fácil, né? Imagine que se eu tenho uma diminuição da sensibilidade ao contraste, o que é colocar água num copo transparente ou leite numa xícara branca, tá? Então, no meu dia a dia, eu vou procurar melhorar a iluminação, fazer um controle melhor da iluminação e procurar aumentar o contraste entre as coisas na maior parte das atividades que for possível, tá? Aqui, na segunda foto, aquela mesma foto da Itália, eu tenho, né, a representação de um defeito de campo central, tá? Defeito de campo visual central, ou que a gente fala, né, na linguagem, é escotoma central. É isso geralmente que acontece. E esse escotoma, esse defeito pode ser mais intenso ou menos intenso. Às vezes pode só dar fazer um borrão, mas pode ser muito profundo, tá? Aqui eu estou pegando a área de maior resolução. Então o que a gente vai fazer? Toda a área periférica costuma estar bem, né? O que a gente tem que lembrar é que a área periférica, a resolução é menor do que a área central, tá? Do centro da retina para a periferia da retina, eu tenho uma diminuição da resolução. Então, mesmo que eu tenha toda a área periférica retiniana íntegra, a resolução é menor. O que eu preciso fazer? É aquilo que eu falei, preciso aproximar as coisas, porque o ângulo visual aumenta, tá? O objeto fica maior e aí, então, a área periférica é capaz de perceber, de resolver aquela imagem. Por isso que quando a gente faz a avaliação em visão subnormal, né, a gente acaba percebendo auxílios ópticos de ampliação da imagem ou auxílios eletrônicos de ampliação da imagem, exatamente para usar essa retina periférica que ela está íntegra, mas que ela precisa de um ângulo visual formado pela imagem maior para que ela possa ser percebida, tá? Outra coisa também, a pessoa, quando tem uma queda abrupta, né, da visão, né, dá aquele quadro abrupto de queda da visão, muitas vezes ela ainda não sabe usar essa área periférica. Mas com o tempo, a gente começa a fazer uso dessas áreas mais próximas do centro, né, porque a resolução é maior e a gente começa a fazer posição do olhar, a gente percebe, puxa, quando eu olho direto, eu não consigo ver bem. Mas quando eu olho um pouquinho para cima, eu consigo ver o que está à minha frente. Eu devo fazer isso? Sim, deve fazer. Porque dessa maneira, eu estou tentando ter mais eficiência no uso da visão que está presente e eu aprendo a usar. Hoje, a gente tem que lembrar que a ciência está tão avançada e avançando cada vez mais, né? Que hoje, na visão, nós temos que considerar a neuroplasticidade visual, tá? Em qualquer idade, não só na criança, mas também até o fim da nossa vida, com 100 e tantos anos, a gente tem plasticidade visual. Ou seja, a gente precisa usar o que a gente tem. Por quê? Porque as conexões ficam melhores, a gente aprende a ter eficiência no uso, mas não só porque a gente aprendeu, mas porque existe uma base neural de melhora. Então, a gente tem que usar a visão. E usar a visão na baixa visão não piora o quadro, né? Ah, mas eu fico tão cansada, todo mundo fica. Mesmo a pessoa que não tem baixa visão, se usa muito a visão no dia a dia, vai ficar cansada. É claro que a pessoa com baixa visão vai ficar mais cansada, porque vai ter que fazer a posição do olhar, vai ter que ficar perto, vai ter que ter iluminação, mas ela deve usar o máximo a visão. Tá? E isso é muito importante. Então, lembrando então, né, do que a gente falou, as alterações funcionais na LION vão variar de acordo com a extensão e intensidade da lesão, né? Tem uma importante queda da resolução visual, da acuidade visual, a gente percebe também uma dificuldade maior para a leitura, então a leitura fica com uma menor velocidade, tá? Alteração da visão de cores, que o Dr. Chicani comentou também de manhã, e a redução da sensibilidade ao contraste, que a gente acabou de comentar. Tá?
Então, aí a gente vai ter, né, como eu falei, dificuldade para reconhecimento de faces, expressões faciais, a gente fica chateada, por quê? Porque a pessoa passa uma amiga, eu não reconheci a face, né? E como que eu vou fazer, né, minha vida social, reconhecimento de pessoas, né? Por quê? Porque a face, ela tem baixo contraste, né? Então, se eu tenho alteração da resolução visual, mais diminuição da sensibilidade ao contraste, a face é muito difícil a gente ter essa resolução, perceber, né? Quando eu tenho a queda abrupta, é bem difícil, no começo é bem difícil aprender a usar, mas com o tempo eu começo a usar mais a visão periférica, tá? Que por meio de posicionamento dos olhos e da cabeça, tá? E na maior parte das vezes, né, dificuldades para orientação espacial e mobilidade não estão presentes, né? A gente vê uma dificuldade maior para a resolução central e a visão periférica geralmente está melhor, tá? Tudo bem. E aí, então, nós vamos ter, né, uma perda da resolução central, tá? Eu vou ter uma perda da fixação central, claro, porque eu tenho a lesão. Eu vou usar áreas de fixação periféricas, tá? Mas mesmo assim, eu aprendi a usar a visão periférica, só que eu vou ter uma instabilidade de fixação, né? Eu não aprendi a usar o olho de um outro jeito, né? Eu tenho que aprender a ter uma estabilidade. Quando eu aprendo que uma determinada posição do olhar é melhor, eu tenho que usar essa posição, eu tenho que fazer leitura, fazer exercício, fazer treinamento. Porque quanto mais estabilidade de fixação eu tiver, melhor resposta visual eu vou ter, tá? E isso a gente tem que aprender, isso é um treinamento, tá? E aí vocês vão falar, mas qual o melhor exercício? Qual o melhor exercício para isso? O exercício que eu considero mais completo é leitura. Se eu tenho capacidade de leitura, mas está difícil ler coisa pequena, vamos fazer leitura de coisas maiores, de letras maiores que eu consigo fazer. Por quê? Porque a leitura eu preciso localizar, eu preciso focar, eu preciso seguir, né? É um exercício completo, tá? Claro, existem protocolos de treinamento, mas em casa, todo momento, toda hora, eu posso fazer esse exercício, eu posso fazer bastante leitura, que isso vai ajudar bastante, tá? Então, por exemplo, tem vários aplicativos que eu posso utilizar, tá? No iPad, no tablet, no celular, que vão ajudar eu trabalhar essa visão que a gente pode chamar de visão excêntrica, né? Não porque está fora do centro, tá? Então, eu vou fazer o que? Ele vai apontar um ponto que eu tenho que ficar fixando para poder ler, tá? Então, existem aplicativos, existem protocolos de exercícios que podem ser passados, tudo para que a gente tenha uma maior estabilidade de fixação, tá? Hoje, se a gente pensar, tem novas tecnologias para treinamento e na área de reabilitação, hoje há um protocolo de treinamento visual que é o treinamento visual por biofeedback, tá? Existe um equipamento chamado microperímetro, que ele faz o quê? Ele estuda a sensibilidade retiniana exatamente na área central, né? É feito um mapeamento, uma análise da sensibilidade retiniana e a melhor área, então, é reconhecida. E com isso, a gente tem segurança e falar, você tem que fazer tal posição do olhar, porque tal área é melhor para você, tá? E, junto com essa orientação, pode ser feito um treinamento para a estabilidade de fixação, tá? E aí, de acordo com o resultado, pode ser feito a estabilidade de fixação no mesmo ponto que a gente está usando, ou se tiver uma área muito melhor, a gente vai reprogramar essa fixação e aprender a fixar com áreas melhores, tá? Nem sempre a área que eu escolho espontaneamente é a melhor. Às vezes pode haver áreas melhores
que podem dar resolução maior, mas desde que a gente aprenda a usar. Então, hoje nós temos o treinamento por biofeedback, tá? Que pode ser usado. Ah, mas eu não tenho acesso ao biofeedback. Leitura é o exercício completo, tá? É um equipamento, doutora? É um equipamento. É um equipamento que é feito esse exame, né? Esse exame é chamado análise de sensibilidade retiniana central, né? Conhecido como microperimetria, tá? E após essa análise é feito uma série de treinamento. O treinamento por visual por biofeedback é nesse mesmo equipamento. A gente coloca uma área de fixação, tá? E existe um alvo que a pessoa precisa localizar. Quando ela localiza, o aparelho acusa que ela localizou e toca uma musiquinha, tá? É biofeedback, né? Pode tocar um sinal, tipo um bip, tá? Mas que aí eu acho que não é um treinamento bom, porque o estímulo é aversivo, mas tem que ser uma música alegre, tá? E aí a pessoa vai relacionar essa posição do olhar, do jeito que ela olha, com essa música agradável. É um treinamento, tá? É um condicionamento, tá? Que é realizado. E aí a estabilidade de fixação aumenta e com isso, né, a gente consegue usar melhor a visão, tá? E usando também os fundamentos da neuroplasticidade, né? Porque existe uma alteração de resposta, pode haver uma melhora da sensibilidade ao contraste algumas vezes, mas geralmente existe uma melhora da velocidade de leitura e uma melhora desse posicionamento e da fixação, tá? Mas leitura é importante, tá? A gente não pode deixar de praticar leitura. Bom, então a gente viu que existe alterações da função visual, que a gente tem que usar bastante a visão, mas em visão subnormal, em reabilitação visual, a gente pode fazer uso de auxílios para maior funcionalidade visual, né? São os conhecidos auxílios ópticos, auxílios não ópticos, auxílios da área de informática, recursos de informática e auxílios eletrônicos, tá? Sempre, todos esses recursos, eles devem ser testados mediante a melhor correção óptica da pessoa, tá? Se a pessoa é míope, hipermétrope e astigmata, ela tem que fazer uso dos melhores óculos para o seu caso, para então testar os recursos ópticos e não ópticos, eletrônicos e de informática, tá? Quando eu penso em auxílios ópticos, né, a gente vai pensar a lupa, tá? Então, a lupa é um importante auxílio óptico, tá? A lupa amplia a imagem, então eu posso pensar assim, auxílios ópticos, eu tenho auxílios para ampliação da imagem, tornando a imagem maior e mais perceptível, tá? Mas também auxílios ópticos podem ser filtros que vão absorver de forma seletiva o espectro visível da luz e deixar a visão mais confortável e com maior contraste, e posso ainda deslocar a imagem. Então, dependendo do tipo do auxílio, eu vou ter um resultado diferente. E a indicação também será diferente dos auxílios. Muitas vezes a pessoa não usa só um tipo de auxílio, ela pode usar vários auxílios com várias finalidades diferentes e para várias atividades diferentes também. Então, aqui eu tenho óculos para ampliação da imagem, são lentes esféricas positivas montadas em óculos que podem ser tanto binoculares quanto monoculares, de acordo com o caso. Lembrar que quanto maior o grau desses óculos, mais pertinho eu vou trazer o material a ser visto perto dos olhos, tá? Por conta de que quanto mais forte a lente, menor a distância de foco, é inversamente proporcional. E aí eu vou ter que colocar mais luz, por quê? Porque eu vou obstruir a entrada de luz, né? E no Lyon é muito importante que eu tenha bastante luz incidente ao material, né, que eu estou lendo e trabalhando. Além dos óculos com lentes positivas, tá, eu tenho então as lupas, e as lupas podem ser também igualmente diversos graus, diversos diâmetros,
com ou sem luz acoplada. Hoje nós temos recursos muito bons com iluminação LED, tá? Permitindo que eu faça uso, mesmo no ambiente menos claro, né? Temos as lupas de apoio, que elas são um pouquinho mais cansativas no uso, mas em alguns quadros é necessário o uso dessas lupas de apoio. De apoio por quê? Porque a gente apoia a lupa sobre o material de leitura. E também, da mesma forma, eu vou ter várias ampliações, vários graus, né? E com iluminação acoplada ou não. Tenho também os sistemas telescópicos para perto, né? Que a própria Paula mostrou ela usa, eu acho que para distância, porque ela falou que era para ver TV. Tá? Então, aqui, numa distância menor, uma pessoa lendo TV, tá? Para ver, porque quando eu uso óculos de poder alto, né? Eu falei, o foco fica muito pertinho. Às vezes a pessoa precisa de um foco um pouquinho maior, então a gente vai fazer uso de sistemas telescópicos para perto. Tá? São sistemas de ampliação. Aqui do lado esquerdo nós temos uma figura representando um sistema telescópico, né? Monocular, manual, né? Ele pode ser montado também. E à direita nós temos alguns óculos especiais, mas são na verdade binoculares, então são binóculos geralmente utilizados para ver televisão. Esses óculos foram feitos na Inglaterra há muitos anos atrás, e eles têm 2 vezes de ampliação somente, e eram utilizados para assistir jogo em estádio, né? E depois foi incorporado à prática de baixa visão atualmente. Tá? Então, baixa visão, a gente na verdade tem uma visão diferenciada para cada pessoa. Tá? A gente viu que existem várias funções visuais: velocidade de leitura, acuidade visual, sensibilidade ao contraste, visão de cores. Cada alteração em cada função visual vai levar a um padrão diferenciado de visão, né? Então, a pessoa precisa fazer a avaliação para que o melhor auxílio seja indicado. E aí a gente vai ter desde auxílios de pequena ampliação, numa deficiência visual moderada, até auxílios de substituição de visão, da visão em deficiências visuais mais profundas, tá? Aqui, ainda como auxílios ópticos, nós temos as lentes filtrantes, né? O uso não é aleatório, devem ser testados para que a gente possa fazer a absorção seletiva do espectro visível de luz, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, os filtros precisam ser testados quando há indicação. E também, como auxílios ópticos, nós temos o deslocamento da imagem, quando necessário, por uso de prismas. Tá? Então, no quadro, por exemplo, quando eu olho para cima, tá? E eu consigo ver melhor olhando para cima, eu posso tentar fazer uso de um prisma, tá? Fazendo com que a luz seja direcionada já para essa área. E com isso, então, eu não vou precisar fazer esse movimento de elevação dos olhos, né? Também deve ser testado, tá? Além dos auxílios ópticos, né, que a gente passou brevemente, os auxílios não ópticos também podem ser usados, e isso a todo momento, e a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Então, nós temos auxílios para leitura escrita, é a caneta mais forte, não é aquela caneta de escrita fina, eu vou usar uma caneta mais de ponta porosa, tá? Mais escura. No escolar, eu posso usar pautas mais reforçadas, eu vou imprimir com maior contraste, tá? Eu posso usar como postura e posicionamento pranchas para leitura, planos inclinados para manter a posição do material que eu vou ler de uma forma mais confortável, né? Que eu não preciso me curvar muito. Controle da iluminação, sempre utilizar luz direcionada ao que eu estou fazendo. Evitar ambientes escurecidos, tá? Porque nossa resolução visual cai e eu posso me machucar. Muitas vezes a gente vê muito, principalmente o idoso, né, deixando a casa bem escurinha para economizar luz, né? Aí ele deixa o quê? A cozinha mais clara, o banheiro mais claro, mas o corredor quase não tem luz. O que acontece na baixa visão? Na baixa visão, a gente tem um tempo de adaptação à luz muito prolongado. Então, eu demoro mais para ter adaptação quando eu saio de um ambiente claro,
para o ambiente escuro e o contrário, tá? Se eu saio, então, de um ambiente claro e vou no corredor catar alguma coisa, e aí eu não tenho esse tempo de adaptação à luz, eu vou me machucar se tiver alguma coisa no meio do caminho que eu não estou sabendo. Então, o ideal é manter o nível de iluminação igual nos cômodos pelos quais eu circulo, tá? E isso é uma medida de prevenção, porque a resolução visual é maior e o tempo de adaptação à luz é muito mais prolongado, né? Tá? E é claro que, por isso, eu vou também trabalhar com a parte de orientação espacial, né? E mobilidade, porque se a minha resolução está menor, né, para fazer a localização dos objetos que eu preciso, né, eu posso ter maior dificuldade. Então, vale a pena, se eu começar a sentir algumas dificuldades na orientação espacial, né, pedir para o oftalmologista se não haveria indicação de passar por um treinamento de orientação e mobilidade, tá? Para fazer o quê? Para ter orientações para uma orientação espacial, uma mobilidade segura, tá? E passando rápido, então, além dos auxílios ópticos e não ópticos, nós temos os eletrônicos, tá? Que podem ser tanto ampliação para perto quanto para longe, né? Aqui um modelo, tá, de auxílio eletrônico para perto, que usa a carcaça de mouse e projeta a ampliação numa tela comum de TV. Aqui eu tenho um sistema de ampliação eletrônica portátil, tá, que faz essa ampliação na tela. Aqui eu tenho uma ampliação num sistema desktop, que pode, às vezes, fazer ampliação até de 60 vezes da imagem, né? Com alta resolução, colorido, né? E eu tenho também os outros recursos, que são mais avançados e que vocês terão a oportunidade de conhecer hoje um deles, né? Que faz a ampliação da imagem e projeta sobre uma tela à frente dos olhos, né? Geralmente com um campo grande, e hoje esses recursos podem ter uma resolução muito maior, tá? É claro que, né, devem ser testados, tá? E deve ser avaliado o uso para cada pessoa, tá? Aqui o outro exemplo também. Recursos de informática a gente não pode esquecer, tanto recursos na parte de ampliação da imagem, quanto os recursos audíveis, ou a associação dos dois com os diversos programas, tá? Que existem, e às vezes até os recursos de acessibilidade do próprio Windows, por exemplo, ajuda bastante já, né? E hoje, né, como vocês já fazem uso, principalmente dos smartphones e dos tablets, né, que tem várias ferramentas de acessibilidade na área visual, que devem ser lembrados. Vocês não imaginam quantas pessoas têm celular no bolso e não imaginam, né, nem imaginam, né, as funções que esse celular tem e que podem ajudar muito no dia a dia, né? Eles não sabem que tem uma lupa, que tem uma interface de voz, que pode ter controle da luminosidade, e isso a gente precisa lembrar, né? E aí é uma surpresa, né? E uma surpresa grata, porque é um recurso que já está no bolso, né? Tá? E aqui então, ampliação, os aplicativos. Hoje a gente tem aplicativos de inteligência artificial ajudando bastante. Então tem o Seeing AI, o Envision, tá? Tem o Soundscape, né? O Seeing AI e o Soundscape são da Microsoft. O Soundscape ajuda muito em mobilidade, já está em português. O Seeing AI também está em português. Ele faz a leitura de textos, documentos, né, de dinheiro, né? Então são funcionalidades que estão em celular, em smartphones, e que muitas vezes vão ajudar muito a pessoa com baixa visão ou com uma deficiência visual mais profunda, tá? Aqui então Seeing AI, aqui o Envision, tá? Que pode ser usado também na forma, né, acoplado na forma de um óculos, tá? Aqui as funcionalidades do Envision, né, todos estão em português, né, o que é muito bom. E lembrar também que existe a tecnologia vestível, tá, que como, por exemplo, o Orcam, né, que faz a leitura, que dá informações audíveis sobre textos, sobre placas, localização, pessoas,
tá? Situações do dia a dia. Já é uma tecnologia vestível, muito similar ao que a gente vê nos aplicativos, como o Sim, AI ou InVision, tá? Lembrar que isso é uma atenção, a pessoa com a diminuição da resposta visual, que geralmente é dado pelo oftalmologista, né? De uma forma muito individualizada. Mas lembrar que para quadros de perda visual mais profundos, né? A gente não pode esquecer da atenção interdisciplinar. Então, serviços de reabilitação visual devem ser indicados, né? E hoje nós temos vários, como a Fundação Dorina, a Laramara, os centros especializados em reabilitação, e aqui, né, além do Hospital das Clínicas, que trabalha mais com a parte oftalmológica, mais com uma equipe com outros profissionais que também nos dão suporte na área de educação, de mobilidade, tá? E aqui também temos o Centro Maitá, tá? O Serviço de Reabilitação do Simão Toro Maitá, que é uma equipe multiprofissional, um trabalho interdisciplinar, é um serviço do Estado, então é um serviço totalmente gratuito. Nós temos 40 colaboradores atuando, tá? E oferecendo várias áreas na área da reabilitação, desde um programa de reabilitação visual, um programa clínico, até apoio e inclusão social e também difusão do conhecimento, tá bem? Então é um serviço mais complexo, né? Mas essencial, fundamental para que a gente possa atender todas as necessidades, né, das pessoas com deficiência visual, tá bem? Então, era isso, tá? Meu e-mail aqui, tá? maurhaddad@gmail.com, tá? Agradeço muito a atenção de todos, agradeço muito o convite, né? E espero que no ano que vem a gente se encontre novamente aqui, tá bem? Então, em nome do departamento, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês hoje, tá? Muito obrigada.